Boa noite, irmãos. Tá frio aí? É sempre uma responsabilidade, um privilégio, mas uma responsabilidade muito grande de trazer a palavra de Deus. E eu sempre fico com as pernas moles quando eu venho na frente. Apesar de não ser a primeira vez que eu faço isso. Eu convido a todos os presentes a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 13. E primeiramente vamos ler do versículo 1 até o 6º versículo, de 1 a 6. Gênesis 13, de 1 a 6. Acho que está sendo já projetado lá. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade da terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te humildemente suplicamos que o Senhor possa falar nos nossos corações, que eu possa ser instrumento nas tuas mãos. E agora, Deus, fala conosco mais uma vez, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto conhecido já, de certa forma, bastante conhecido. E nós vemos aqui que Abrão, ele está voltando do Egito. Ele tinha descido ao Egito porque havia uma fome muito grande na terra de Canaã. Ele já tinha passado por Canaã antes, mas agora ele vai para o Egito e com ele vai Ló também. Sabemos que Ló era sobrinho de Abraão. E praticamente Abraão tinha adotado o seu sobrinho, porque Ló tinha perdido seu pai, que tinha sido irmão de Abraão. Então agora Abraão volta do Egito e se estabelece no sul de Canaã. Eles eram nômades. Abrão era nômade. Ele vivia em tendas, vivia mudando sempre de lugar. Sempre estava em uma localidade diferente. Apesar dele já ter recebido a promessa de Deus de receber a terra e a sua descendência seria herdeira de toda aquela região. O texto diz que Abrão era um homem muito rico. Interessante que dizem os estudiosos que para ser considerado rico, uma pessoa rica ela tinha no mínimo 100 a 200 tendas, 60 a 100 camelos e 1000 ovelhas e bodes. Abraão era muito rico, então ele tinha mais que isso. Ele era um homem rico. Nós vemos que ele era rico e Ló também tinha enriquecido. Tinha sido muito abençoado lá no Egito. Ao sair de lá, ele trouxe com ele prata, ouro e gado também, e ovelhas. Também concluímos que ele tinha muitos funcionários, muitos criados. Ele sozinho não dava conta de tomar conta de tudo aquilo. Não tinha como ele fazer tudo sozinho. Então ele tinha muitos criados, possivelmente em torno de 300 criados que trabalhavam com ele. Nós vemos que ele era rico e a Bíblia mostra que a riqueza ela não é uma coisa condenada por Deus. Muitas vezes é bênção de Deus. E quando é bênção de Deus, ela pode se estender para outras pessoas também. Nós vemos que ela é bênção quando é bem usada e quando não é,
colocada como prioridade número 1 na vida da pessoa. Então ela pode ser uma grande bênção. Agora nós vamos passar a ler do mesmo capítulo, versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Houve uma discórdia ali. Por quê? Imaginem só, uma grande quantidade de gado, uma grande quantidade de pessoas chegando numa terra onde já havia um povo estabelecido, os perizeus, né? Perizeus e cananeus já estavam ali. E o texto dá a entender que a região não tinha suficiência de espaço e nem de pasto para tantos animais, tantas pessoas. E aí começou a haver uma discórdia entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. O problema não era entre Abraão e Ló, não era entre os dois, mas entre os seus funcionários. Entretanto, Abraão toma a iniciativa. Ele tomou a iniciativa de resolver o problema. Ele não ficou parado esperando para ver o que ia acontecer, em que ia dar aquilo. Nós vemos que, às vezes, precisamos dar o primeiro passo em busca de um acordo, né? Nós aprendemos aqui com Abrão que, às vezes, os problemas estão à nossa volta, às vezes nem são diretamente conosco, mas são de nossa responsabilidade também. E precisamos tomar uma atitude. Não podemos ficar procrastinando a solução, a busca de solução. Em Efésios 4, 26, diz lá: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então nós vemos que a Bíblia nos adverte de que os problemas, às vezes, são pequenos. Podem começar muito pequenos, mas se não tomarmos cuidado, eles podem se tornar grandes problemas. E a Bíblia já nos mostra: não vão dormir com problemas a serem resolvidos. Não se coloquem para dormir, deitar a cabeça no travesseiro, brigado, vamos dizer, com a mulher, né? Não devemos dormir brigados. Às vezes vamos dormir bicudos, né? A mulher falou uma coisa, eu não gostei, eu falei, ela não gostou. Ou então com outras pessoas também. Não devemos deixar para o dia de amanhã a solução dos nossos problemas, das nossas diferenças. Por quê? Porque eles podem se tornar grandes problemas, eles podem crescer. É muito mais fácil arrancar um brotinho de uma erva daninha do que uma árvore que já se tornou grande e muito enraizada. Então nós vemos que a palavra de Deus nos adverte sobre essa necessidade de tomar uma atitude. Cortar o mal pela raiz. Em Lucas 12, 58 fala: quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre no cárcere. Vejam só, Jesus falando aqui que se temos alguma dificuldade com alguém, devemos resolver logo de imediato, procurar solução. Antes que as coisas cresçam demais. Livra-te dele no caminho. Estão indo para a barra do tribunal? Parem antes, tentem resolver. Existe um ditado que diz: o melhor acordo é melhor, um mau acordo é melhor do que um bom processo, né? Uma boa briga. E às vezes é mesmo. Então a Bíblia fala isso, que devemos nos livrar da dificuldade, da diferença que às vezes surgem com outras pessoas. Fazer de conta que não vemos pode atrasar a solução do problema.
pode dificultar, pode levar tempo. E nós vemos que existem casos, às vezes, mesmo entre famílias, que ficam sem conversar durante muitos anos, muito tempo, irmãos brigados, filhos e pais, parentes próximos, às vezes, que não se conversam mais, não falam mais. Por quê? Porque deixaram a coisa crescer e não quiseram resolver o problema. Às vezes por questão de orgulho até. Então, nós vemos que certamente Abraão também se preocupou com seu testemunho naquela terra de um povo pagão. Ele estava preocupado com o testemunho dele. Havia uma briga lá, uma discussão entre os pastores dele e de Ló, e isso não estava pegando muito bem na presença dos cananeus e perizeus. Cananeus e perizeus eram pagãos. E eles sabiam que Abraão já era um homem temente ao Deus verdadeiro. Por quê? Por onde Abraão passava, ele levantava um altar, um memorial. E ele proclamava o nome de Deus, adorava o Deus Criador. Então ele se preocupava certamente com o testemunho que ele estava deixando ali. Imaginem só, aquele povo pagão olhando e falando, vejam só, os funcionários do Abraão e do tio dele estão brigando e ninguém faz nada, fica por isso mesmo, e a coisa está ficando feia. Então o testemunho de Abraão realmente foi cuidadoso nesse sentido, diante daqueles povos pagãos. Abraão e Ló tinham saído do paganismo, e Ló também era um homem justo. Lá em 2 Pedro 2,7, diz que Abraão era um homem justo, quer dizer, era um homem que temia a Deus. Lá diz assim, ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ló, então, é chamado de um homem justo, porque ele também temia ao Deus verdadeiro. E aí nós vemos que, se Abraão se preocupou por adorar e servir o Deus verdadeiro, nós também, como cristãos, devemos ter essa preocupação. Infelizmente, vivemos dias em que é quase comum acontecer diferenças dentro das igrejas. Igrejas que chegam até a justiça do homem por questões internas que não resolvem e levam para a justiça do homem resolver. Ou então, entre crentes mesmo, às vezes questões de diferenças que não são resolvidas e crescem e chegam até a serem levadas à presença de um juiz. Lá em 1 Coríntios 6, 7, fala, na verdade já é realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Irmãos, não é fácil quando nós sabemos que somos a vítima, deixar levar o dano, levar o prejuízo, em nome da boa vizinhança, em nome da paz, em nome do bom testemunho. Mas é o que a Bíblia fala, né? É o que a Bíblia nos ensina. Continuando aqui, nós vemos no versículo 9 do texto, que em Gênesis 13, não está toda a terra, Abraão falando, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão chama Ló de lado e fala, vamos resolver esse problema, vamos nos separar. E ele fala mais, aparta-te de mim, vamos nos separar que é melhor. Abraão tinha todo o direito, como mais velho e como tio, e praticamente um responsável por Ló, de escolher o melhor para ele. Mas ele deu a preferência a Ló, o seu sobrinho. Ele deu a preferência e não ficou preocupado em ficar com o melhor para ele.
Lá no versículo 7 do capítulo anterior, no capítulo 12, diz que Deus já tinha feito uma promessa para Abraão, que aquela terra seria dele. Então ele não estava se preocupando. Ele sabia que, de uma forma ou de outra, a terra seria dele. E lá diz assim, Deus falando para Abraão, a tua semente darei essa terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então Abraão é considerado o pai da fé, porque ele creu, e ele cria nessa promessa. Ele tinha certeza de que Deus não falharia, e a terra seria dele e da sua descendência. Lá em Romanos 12, 18, a Bíblia nos alerta, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então Abraão estava mais preocupado em ter paz com todos aqui à volta dele, do que em garantir a sua herança, em garantir a posse da terra, porque ele sabia que a terra já era dele. E a Bíblia nos fala que, quanto for possível, tende paz com todos os homens. Às vezes não é possível, infelizmente, foge do nosso controle e do nosso alcance ter paz com todos os que nos rodeiam. Mas Abraão confiou na promessa. Aqui em Provérbios 16, versículo 7, diz, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Nós vemos que, sendo agradáveis ao Senhor, o caminho do homem, o resto não importa. Teremos paz com todos os homens. Até com os nossos inimigos teremos paz. Seremos respeitados. Qual será o conceito que o mundo tem de nós? Qual será o conceito, né? Igrejas. Temos o respeito dos não crentes ou nos consideram iguais a eles? É triste quando alguém que não conhece a Cristo chegar e falar, vocês são iguais a nós, não vejo diferença. Isso é muito triste. Qual é o testemunho que nós temos deixado? Nos consideram iguais a eles. E aí entra aquela questão, né, de que tipo de conversa que participamos no ambiente de trabalho, ou na escola, ou dentro de casa, na vizinhança. Qual o ambiente que nós frequentamos? Será que nos consideram iguais em tudo isso? Versículo 10 versículo 10 agora do capítulo 13, diz aqui que levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando você entra em Zoar. É interessante que Ló cresceu os olhos, ele olhou a terra, viu de longe, e a Bíblia fala que era uma terra muito boa, muito fértil, muito regada. Imagine, quem tem criação de gado, precisa de pasto e precisa de água. E dizem que havia muita água naquela região. No vale de Sitim, onde hoje está o Mar Morto. Na época ainda não havia Mar Morto. Então era uma terra muito próspera, uma natureza muito boa. E Ló então imaginou, agora que eu vou aproveitar. Ele está me dando a chance. Mas ele não considerou que o perigo estava lá em Sodoma, que era lá perto. A Bíblia fala que aquela região era como o jardim do Senhor. Como o jardim do Senhor. Imagine o jardim do Éden, quando Deus criou o Éden. Era tão bonita e boa. Na verdade, a campina parecia com o jardim do Senhor. A Bíblia diz isso, parecia. Quantas vezes nos parecem ser coisas de Deus, as propostas que nos vêm, as coisas que nos acontecem, às vezes nos parecem ser enviadas por Deus e nós nos enganamos. Às vezes coisas que nos falam
que nós vemos, que vivenciamos, parecem que são coisas que vêm de Deus, mas não são. Assim como Ló achava que aquela terra era parecida com o jardim do Senhor, mas não era o jardim do Senhor. Podia ser muito boa, muito fértil, mas o que havia mais adiante? Estava perto de Sodoma e Gomorra, que eram cidades idólatras, pagãs, perversas, moralmente negativas, que haveriam de ser destruídas no futuro. Às vezes nós vemos negócios ilícitos que se parecem com algo aprovado por Deus. Muitas vezes, negócios ilícitos, ótimos negócios, lucrativos, que nos enchem de esperança, mas não são coisas que vêm de Deus. Ou então o jovem que vê no outro aquele gato, né? Só enxerga o gato que está lá. O jovem que vê a moça muito linda, bonita, mas não leva em conta que ela não tem um compromisso com Deus. Parece o jardim do Senhor, mas não tem um compromisso com Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios 22, 3: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. A necessidade de estarmos atentos, avisados para ver o mal. Às vezes se parece com coisa boa, mas não é. Nós vemos que estamos vivendo momentos difíceis na questão de família. Essa geração que nós vivemos é uma geração que está vivenciando dificuldades no nível familiar. Vamos ler aqui o versículo 11 em diante, até o 13. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. O que Ló fez? Ele não considerou o perigo de morar perto de Sodoma, mas ele armou as suas tendas aqui. No versículo 12 diz: ele armou as suas tendas até Sodoma. E ele foi se achegando até lá. E nós perguntamos, onde nós temos armado as nossas tendas, né? Às vezes estamos próximos do perigo e não estamos percebendo. Segundo o IBGE, em 2024, para cada 100 casamentos, houve 47,4 divórcios no Brasil. Para cada 100 casamentos, quase 50% de divórcios. Nós vemos que as pessoas estão armando suas tendas em lugares errados. Infelizmente, muitos cristãos às vezes estão fazendo isso. E nós estamos vivendo um tempo em que a figura do homem tem sido negligenciada, omisso, né? O homem tem sido omisso na criação da família, na criação dos filhos, no papel como marido, como esposo. Quantos lares destruídos que nós temos visto, onde somente a mulher é a responsável pelo lar. E fica sobrecarregada em desenvolver o papel como mãe e como pai. E aí nós vemos crianças crescendo de maneira totalmente errada, uma geração que está se formando. Por quê? As pessoas armam as tendas em lugares errados. As famílias fazem tendas perto do perigo. Billy Graham disse que Ló era um cristão dividido. Ele era um cristão dividido. Ele estava com um pé do lado de Deus e um pé do lado do mundo.
Ele estava dividido. E hoje nós vemos, infelizmente, muitas vezes, cristãos divididos, um pé no mundo e um pé na igreja. De segunda a sexta é uma vida, domingo é outro tipo. Nós vemos que houve 3 passos na decisão de Ló, que o levou à ruína. O versículo 10 diz que ele olhou e ficou encantado. Ele olhou para aquela região, ficou encantado. Depois, no versículo 11, ele escolheu e armou as suas tendas até Sodoma. Ele foi se aproximando e armou as tendas até Sodoma. E por último, ele habitou em Sodoma. Ele foi lá morar lá dentro da cidade. Ele não se contentou em ficar lá de fora. Afinal de contas, era uma cidade próspera também. Bons negócios ali. Mas ele não levou em conta o nível moral. No Salmo 1, nós vemos o salmista falando que o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não anda. Ele não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta. Então, o que aconteceu com Ló? Ele andou no caminho dos ímpios. Ele se deteve, olhou e gostou da região, gostou da cidade. E ele se assentou na roda dos escarnecedores. Ele começou a fazer parte daquele meio imoral e pagão que havia ali. Nós vemos hoje em dia uma relativização do pecado. Relativização do pecado. Na escola dominical estamos estudando isso. Pecado relativizado. O que era pecado há um tempo atrás, hoje já não é mais tão pecado assim. Muitos já têm aceito. Igrejas aceitando coisas que a Bíblia condena. Por quê? Relativização das Escrituras. Estão relativizando a Bíblia. E isso já foi declarado abertamente e publicamente por alguns pastores, infelizmente. A relativização da palavra de Deus. A revisão da palavra de Deus. A atualização. E assim vão armando as suas tendas, cada vez mais próximo de Sodoma. Cuidado com a proximidade com o mundo. Cuidado. Às vezes a pessoa não enxerga o perigo e quando abre os olhos já está envolvido, já está lá dentro. E aí fica a pergunta, onde nós temos armado as nossas tendas? Onde que temos levado as nossas famílias? Para que lado temos deixado a responsabilidade da criação dos filhos? Infelizmente, vivemos num mundo que às vezes a mulher tem que trabalhar fora. E aí fica difícil. Com quem vai deixar as crianças? E as crianças às vezes estão sendo educadas pela escola, por pessoas que não têm compromisso com Deus. Estão aprendendo muito mais na escola do que em casa. Passam o dia todo sob influência de pessoas não tementes a Deus. O grande pregador Spurgeon disse: o pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. O pecado é uma fraude, é enganador, destruidor. Ele promete prazer e paga com sofrimento. Ele promete vida e paga com morte. Ele promete recompensa e paga com pobreza. É isso que é o pecado. Ele nunca se apresenta de maneira bonita, linda, maravilhosa, até o fim da história. De imediato pode ser, mas depois o preço se torna muito alto. Existe uma ilustração de uma região onde fazia muito frio, muito mais do que agora aqui, onde havia gelo e neve,
e os rios estavam descongelando. Era o fim do inverno. E na correnteza do rio, blocos de gelo se deslocando e correndo, sendo levados pela correnteza. E uma águia, ela voando sobre aquela região, ela viu de longe o cadáver de um animal congelado no meio do bloco do gelo, bem lá no meio da água da correnteza. E ela, então, fez aquele mergulho e voou diretamente até o gelo e fincou as presas em cima do bloco, tentando arrancar pedaços daquela carne congelada. E ficou muito tempo ali, e a correnteza levando o bloco de gelo, e ela indo junto. E ela tentando agarrar e não conseguia arrancar com o bico. E quando ela percebeu uma cachoeira se aproximando, ela tentou alçar voo, não conseguiu levantar o bloco porque era muito pesado. E as garras estavam congeladas também, presas no gelo. Final da história, ela morreu na queda da cachoeira. Morreu porque ela se encantou com aquilo, ficou atraída pela carne daquele cadáver. E às vezes, muitas vezes, nós vemos isso acontecendo. O pecado, ele se apresenta atraente, mas o fim é a morte. Lá em Provérbios 14, 12, Provérbios 14, 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A escolha de Ló teve consequências, e foram consequências duras, muito penosas. Primeiro, ele perdeu a esposa, de maneira trágica, perdeu a esposa. As suas duas filhas cometeram um incesto com o próprio pai. E disso originou dois povos que se tornaram inimigos de Israel. Os moabitas e amonitas se tornaram inimigos. Terceira consequência, por fim, Ló perdeu todos os seus bens. Mais adiante, o texto fala que ele foi morar numa caverna junto com as suas filhas. Imagine só, um homem rico, com muito gado, muita terra, muitos criados, agora sozinho, morando numa caverna, junto com as duas filhas. Nós vemos famílias, às vezes, destruídas. Por quê? Houve infidelidade. E quantos casos de infidelidade que levam a consequências financeiras desastrosas? Quantos casos que a pessoa era bem de vida, bem sucedida, e no fim da história perde tudo o que tem, ou fica quase sem nada. Então o pecado destrói a família. Ele traz consequências para o futuro. Assim como a geração que surgiu de Ló, foi uma geração que trouxe problemas sérios. E as decisões que às vezes tomamos atingem nossos familiares e nossos descendentes também. Muitas vezes nossos descendentes também podem ser afetados, tanto para o bem como para o mal. E o pecado também causa miséria material e espiritual. As escolhas que fazemos hoje terão consequências, então, no futuro. Escolhemos as decisões, mas não podemos escolher os resultados. Nós escolhemos as decisões, escolhemos a semente, mas o fruto não dá para escolher. Se eu plantar semente de laranja, eu não vou poder colher abacate. Não tem como. Eu vou ser obrigado a colher a laranja. Mas eu posso escolher a semente. Assim como nas nossas escolhas também, nós podemos escolher. Nós podemos decidir quais são as escolhas que nós vamos fazer. E baseado na escolha, nós poderemos colher os resultados. Do versículo 14 ao 16 desse capítulo,
Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló apartou-se dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do Jordão, a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti a tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Abraão buscou a direção de Deus e foi muito abençoado. Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregar o caminho nas mãos de Deus. À primeira vista, a nossa decisão a nossa decisão correta pode parecer difícil e desvantajosa, mas o fim é bom. Lá em Hebreus 12, 11, diz: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Às vezes o difícil é tomar a decisão correta. Parece muito custosa, muito difícil, desvantajosa. Mas se ela for afirmada, confirmada por Deus, ela será de grande proveito. Abraão passou para a história como exemplo de fé e obediência. E Ló, que nós podemos falar dele? Pouca coisa, maus resultados. E Abraão é o nosso pai da fé, é o exemplo de fé. Nós estamos sempre diante de escolhas. Profissão, né? Todos nós um dia precisamos tomar uma decisão quanto à profissão. Casamento, emprego, negócios, amizades. Estamos sempre diante de escolhas. Hoje nós estamos aqui porque escolhemos estar aqui. Tomamos uma decisão de estar aqui. E somos sempre forçados a tomar decisões. Na hora que acordamos logo cedo, temos que tomar uma decisão. Ou sair da cama ou continuar dormindo. É uma decisão. É uma escolha que temos que fazer. Tomar café ou ir com o estômago vazio para o serviço? Ou ficar em casa? Sempre estamos tomando decisões. Pequenas e grandes. Decisões que não trarão muitas consequências e outras que terão consequências para sempre, para o futuro. E decisões para a eternidade também. Quem nós temos permitido influenciar a nossa família? Com quem nós temos nos associado? São decisões que precisamos tomar. E quanto à eternidade? Qual a decisão que nós temos tomado? Alguém pode escolher as decisões corretas a vida toda. Decidiu corretamente a profissão, casamento, sempre decidiu corretamente, mas se decidir errado a sua vida na eternidade, tudo será perdido. Tudo que ele fez será perdido. Lá em Deuteronômio 30, 19, Deus está falando: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Deus nos dando a oportunidade e a liberdade de escolher entre a vida e a morte. E escolhe a vida. Deus nos exortando a escolher a vida. Mas onde encontrar vida? Onde encontrar vida? Alguém pode perguntar. Em João 14,6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a vida. Só Ele é a vida.
Essa é a escolha correta. Não há outro meio de encontrar vida a não ser na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus firme a sua palavra na nossa mente e no nosso coração. Que possamos sempre tomar decisões corretas, não segundo aquilo que nós vemos ou que achamos, mas debaixo da direção de Deus, da orientação de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças pela Tua palavra que podemos abrir e o Senhor fala conosco, ó Deus. O Senhor tem tido longanimidade conosco e nos ensina e nos exorta. Te suplicamos, ó Pai, que nos ajude a sempre lembrar e praticar os Teus ensinamentos. E aqueles que ainda não têm a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas, que possam, ó Pai, estar tomando a decisão correta, escolhendo o certo, que é Cristo Jesus, Teu Filho. Só nele há vida e nele há esperança. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.